Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre conflitos no continente africano. Aqui temos o Luiz, o intérprete que vai estar me ajudando. Oi, Luiz! Então, vamos lá entender um pouco sobre o continente africano, esses conflitos. O objetivo: identificar causas de conflitos e tensões no continente africano. Então, por que está ali essa área de instabilidade? Conhecer alguns conflitos do continente africano. Então, analisar ali o que está acontecendo, quais são esses conflitos, por que eles surgiram, tá bom? Vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre Primavera Árabe? Claro, uma estação do ano, só que lá nos povos árabes. Vamos ver aqui. Você já ouviu falar sobre Apartheid? Não, professora, não faço ideia do que seja, mas tem que saber. E quem foi Nelson Mandela? Ah, tem uma música que fala de Mandela, não sei o que lá, não tem nada a ver com Nelson Mandela, aquela música, hein? Por favor, vamos ver aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar que a África, continente africano, ele está dividido em África subsaariana, desculpa, essa parte aqui, ó, toda laranja, África subsaariana. Por que, professora, o nome é tão difícil? Porque são países abaixo do deserto do Saara, tá? E África do Norte, que seria essa parte aqui, cinza, tá bom? Existe essa diferença lá. Vamos destacar, então, os conflitos que nós vamos analisar. Primavera Árabe e Apartheid, ok? Primavera Árabe, como eu disse a vocês, não tem nada a ver com estações do ano. Foi um acontecimento gravíssimo, tá? Que desencadeou assim uma onda de protestos em série. E claro, protestos ligados a conflitos, tá? Vem aqui comigo e observa. A maior onda de protestos no mundo árabe foi deflagrada, ou seja, aconteceu na Tunísia, em dezembro de 2010. Pela imagem que está aqui, você já associa alguma coisa horrível. O que aconteceu? Um vendedor ambulante ateou fogo no próprio corpo para expor sua revolta com o desemprego. Esse rapaz, ele tinha ali uma questão de vender frutas e verduras com a família. E aí o governo foi e cobrou impostos abusivos que eles não podiam pagar. E ele, desesperado, sem saber o que fazer, tomou uma atitude, né, horrível, que não sirva de exemplo para ninguém, ateou fogo no seu próprio corpo. E aí, então, revoltas pelo mundo aconteceram, tá? Aqui tem uma atividade que você vai fazer com suas palavras, tá? Descreva o que foi a Primavera Árabe. Lembrando daquele rapaz que, para conter o que o governo tinha feito, a situação em que ele não aguentava mais pagar impostos abusivos, uma situação ali de pobreza, ele cometeu um ato que não deve ser seguido, tá? Teve uma atitude que gerou uma onda de protestos. Vamos ver então se terá um tempo para responder.
E aí, você conseguiu lembrar ali da questão da Primavera Árabe? Vem aqui comigo, presta atenção. Foi uma onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e no norte da África, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida. A partir daquele rapaz ali, então, que foi, numa atitude desesperada, ateou fogo no seu próprio corpo, a população foi às ruas e começou então uma onda de protesto para tentar melhorar a vida deles nos países em que viviam. A senhora não foi em um só não, foram vários países, é o que a gente vai ver aqui. Na Líbia, o que aconteceu na Líbia, tá, com a Primavera Árabe? Na Líbia, a revolução se intensificou, transformando-se em uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Não é filme lá que vocês já ouviram. Uma guerra civil é uma guerra interna, dentro ali do país, tá? Marcada por um amplo uso de violência e pela morte do ditador Muammar al-Gaddafi. Então ali aconteceu o quê? Como o povo estava descontente, eles foram às ruas, começaram então a fazer uma onda de protestos e dessa onda de protesto e revolução acabou que o ditador, que já estava ali há muitos anos no poder, entrou aí em óbito, morreu na Líbia. Na Tunísia e no Egito, o que aconteceu? Por não resistirem à crise, os governos da Tunísia e do Egito foram depostos. O que é um governo deposto? Eles foram retirados do cargo em que estavam desempenhando, tá? Saiu ali o sistema de governo, foi mudado, trocado, tá? Respectivamente em janeiro e fevereiro de 2011. Por quê? Porque as pessoas estavam tentando uma melhoria, foram às ruas e não foi algo pacífico, com bandeirinha, nada assim, foi algo bem tenso mesmo. Ateando fogo nas coisas, foi algo terrível. E foi isso que fez com que os governos da Tunísia e do Egito fossem depostos. Na Mauritânia, o que aconteceu? A agitação foi menor. Ou seja, o que aconteceu com isso? Menos intensa, consequentemente, não houve mudança no país. Mudaram ali uma coisinha e outra, porque eles não fizeram grandes protestos, alardes, movimento e tal. Não, e daí o que aconteceu? Então, eles não estão muito preocupados, então vamos dar uma mudada aqui só para enganar o povo. E foi o que aconteceu. O que aconteceu no Marrocos e na Argélia com a Primavera Árabe? Argélia, as manifestações públicas abalaram o governo da Argélia, que formulou propostas para mudar o quadro socioeconômico do país. Ou seja, a Argélia tentou dar uma mudada, deu ali uma revertida na situação para tentar ajudar o povo. Mas no Marrocos, os protestos foram marcados pela autoimolação. Você sabe me dizer o que é isso? Vindo ali daqueles países, eles começaram a se cortar, a se bater. Eles começaram, então, eles a se machucar para que o governo tentasse fazer alguma coisa. Agora, pensa comigo, pessoal, o desespero desse povo. Não está certo, né? Fazer isso, cortes no corpo, vocês sabem já que isso não está certo. Mas o desespero do povo, e até porque é meio cultural ali daquela região, eles, né, se baterem assim, tem essa questão, mas foi horrível, tá? Porque buscando uma melhoria, como resultado, o país conquistou o direito do sistema de governo mais democrático. E aí o governo olhou para eles e falou, opa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí deu uma mudada para a melhoria da população, tá? Aqui tem uma atividade para você fazer. Primavera Árabe, um conflito originário do continente africano. Teve quais países que aderiram a essas manifestações? Eu mencionei aqui alguns. Você vai pesquisar aí outros que também estiveram relacionados aqui à Primavera Árabe. Ou seja, essas mudanças, a busca pela melhoria, a tirar o regime ditatorial. Então, você terá um tempo para responder. Vamos lá?
E aí foram à busca da resposta, lembraram um pouco do que foi tratado. Eu sei que é o nome de muitos países, então às vezes você ficou confuso aí com tantas situações que ocorreram, tá? Mas venho aqui, vamos lá. Primavera Árabe, um conflito originário do continente africano, teve quais países que aderiram a essas manifestações? Houve revolução na Tunísia, Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria. Também ocorreram grandes protestos na Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen, e protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Agora o Luiz deve ter passado um trabalho aí para escrever todos esses nomes aí, interpretar. Mas vejam só, todos esses países estavam aí ligados, tá bom? À Primavera Árabe, ao conflito e tentando uma melhoria, ok? Aqui já entra uma outra vertente, mais lá para a África do Sul, um sistema político que foi instituído ali, que você pensa assim, você nunca ouviu falar, mas você tem que prestar bastante atenção, gente, que foi algo que abalou o mundo por causa disso, tá? Inclusive, na África do Sul, teve a Copa do Mundo com o objetivo de mostrar que não existe mais esse conflito que nós vamos falar aqui, para mostrar que essa diferença acabou, tá? Mais ou menos. O termo apartheid, presta atenção aqui, se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa, presta atenção, imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. Então, o que aconteceu? No regime do apartheid, os europeus que estavam ali, que eram a minoria branca, ditaram as regras para o povo sul-africano. Eles falaram, então, o negro, o sul-africano, ele vai ter algumas restrições. Tinha até um caderno, umas regras ali que ele tinha que seguir. Eles tinham que ter uma carteirinha, os sul-africanos, os negros. Vamos classificar negros e brancos, que foi o que aconteceu, gente. Os negros tinham uma carteirinha. Essa carteirinha dava autorização para os negros, às vezes, estarem nas ruas de brancos, porque tinha rua de negro e rua de branco. O negro não tinha autorização para estar na rua de branco. Meu Deus, professor, aconteceu sim. E se o negro fosse pego na rua de branco, o que acontecia? Ele apanhava. Ele sofria ali, porque os policiais às vezes colocavam a bota assim sobre o rosto deles, era algo terrível. Mas o negro, ele podia estar na rua do branco desde que ele trabalhasse na casa de um branco, daí ele tinha credencial. Opa, ó, tá aqui a minha comprovação, posso estar aqui nessa rua. Existia, para andar no trem, a entrada dos brancos e a entrada dos negros. Existia toda uma separação nas escolas. Era algo terrível. Era muita desigualdade, tá bom? Vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui, só fazendo um contraponto aqui no Brasil, teve essa diferença também, porque existem em alguns lugares as igrejas que eram construídas para os brancos e as igrejas que eram construídas para os negros. Na cidade de Paranaguá dá para ver bem, porque tem a igreja catedral que foi feita para os brancos e na mesma rua tem a igreja feita para os negros, que foi ali o São Benedito, tá? Lá na África o sistema, claro, era mais rígido. Existia aí, se fosse pego, apanhava, sofria, né, com o governo. Aqui está falando, olha, política de segregação racial, que foi oficializada em 1948 com a chegada do poder do novo Partido Nacionalista. Não permitia o acesso dos negros às urnas, ou seja, os negros não podiam votar. Então, como eles iam eleger alguém que os representasse? É uma situação bem complicada. Não poderiam adquirir terras na maior parte do país, nem nada, eles não podiam nada. Eles eram simplesmente funcionários no próprio país deles. Por isso,
esse homem aqui que vocês, alguns não ouviram falar e deveriam saber, Nelson Mandela. Ele lutou, ele foi considerado terrorista. Vocês sabem disso? Porque ele foi mesmo para tentar acabar com esse regime de segregação racial que era o apartheid. E aí o que aconteceu? Quando eles viram quem era Nelson Mandela, o poder que ele exercia no povo, eles prenderam ele, eles não mataram, eles prenderam. Porque se matasse ia ocorrer assim um desastre. E aí eles prenderam. Gente, durante todo o período que Nelson Mandela ficou preso, ele não podia conversar nem com os carcereiros. Porque quando os carcereiros conversavam com ele, percebia que ele era uma pessoa da paz. Nelson Mandela, ele ficou ali todo o tempo lendo. Período que ele não podia nem, para você ter ideia, conversar com os outros presos. Porque eles tinham medo de motim. E aí, durante todo aquele período, ele ficou lendo. Durante todo aquele período que eu falo, presta atenção, de 1964 a 1990, quando ele foi liberto. Ele passou por vários presídios, várias cadeias, né, vamos dizer assim. E durante todo esse período, ele ia estudando. Quando ele saiu, ele se matriculou e fez a faculdade de Direito. Ele se formou advogado. E aí, em 1994, foi eleito o primeiro presidente negro de um país de negros. Ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. E ele lutou pelo direito dos sul-africanos. E por isso a África aí passou por uma mudança. E se a gente for colocar em questões econômicas, a África do Sul, o país, não o continente, a África do Sul, ela tem aí um dos melhores percentuais em relação ao PIB e à economia, tá? Uma atividade para você fazer. Quais as principais características da política racial do apartheid? O que eles faziam ali no apartheid? Qual era a diferença? Qual a distinção? Explica para mim aí em poucas linhas, vamos lá?
E aí, conseguiu lembrar do que foi comentado aqui sobre o apartheid? Vamos lá então. Conforme a política segregacionista, ou seja, separando o povo, denominada de apartheid, a minoria branca, os únicos com direito de voto, detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a maioria, negra, restava a obrigação de obedecer rigorosamente o que os europeus mandavam. Essa é uma triste realidade. Tá bom? Então, nessa aula, nós vimos um pouco sobre a segregação racial que aconteceu ali na África do Sul e o que foi a Primavera Árabe, que não tem nada a ver com estação do ano, e sim com protestos ali na região do continente africano. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.